É chegada a hora. O julgamento de Jair Bolsonaro vai começar. Vai começar quando, exatamente? Depende desse homem, Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em 14 de agosto de 2025, Alexandre de Moraes solicitou a ele formalmente que a data seja marcada. Thaís, acabou de cair uma notícia nova, eu vou até virar aí para você, porque é o seguinte, Supremo Tribunal Federal acaba de marcar para setembro o julgamento de Bolsonaro e seus aliados. Estava todo mundo aguardando esta data, ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, marcou para o dia 2 de setembro. O dia D para Jair Bolsonaro. E apesar do título, você vai perceber que tem o dia D, o E, o F, o G e assim por diante. A apuração é da Larissa Borges, na revista Veja. A partir do dia 2 de setembro e com sessões plenárias também nos dias 9, 16, 23 e 30, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia devem julgar se o ex-mandatário liderou um conjunto de autoridades e apoiadores para desacreditar o sistema eleitoral, colocar em xeque a vitória de Lula nas eleições de 2022, anular o resultado das urnas e garantir a perpetuação do bolsonarismo no poder. A essas alturas, o Brasil já deve ter aprendido. Sempre que o mito é submetido à justiça dos homens, as consequências aparecem. Pode ser uma tarifa abusiva, pode ser uma ameaça vinda da embaixada da potência ao norte, ou pode ser a obstrução pura e simples dos trabalhos do parlamento. Prepare-se, brasileiro, setembro não vai ser fácil. E agora em setembro vai entrar o grosso. Setembro parece mesmo um mês propício para julgar Bolsonaro, auspicioso, porque setembro tem o dia 7, data que já foi usada para celebrar a independência do Brasil. Mas isso é passado, né? Nos últimos anos, desde que o feriado foi apropriado pelo bolsonarismo, independência não é bem o tema desse feriado. O tema central é o confronto, é a demonstração de força. É claro que, invariavelmente, essa força se revela algum tipo de fraqueza. O presidente fez uma carta publicada oficialmente nos canais do governo, no qual reitera o respeito à justiça, ao judiciário e às decisões que eventualmente forem tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o bolsonarismo é teimoso, não desiste. E em 2025, ele vai às ruas no 7 de setembro novamente. É o que promete o pastor Silas Malafaia. Pretendem fazer alguma movimentação antes do 7 de setembro ou vão ficar focados no 7 de setembro, ainda mais agora depois dessa notícia? 7 de setembro. Nós vamos fazer no 7 de setembro. O que o Alexandre está colocando é o que eu acho que nem Lula e a esquerda quer. Bolsonaro é vítima. Um lugar mais espetacular para um político ficar é o lugar de vítima. Bolsonaro está sendo vítima, é antigo, dessa farsa de pseudo-golpe, que não tem golpe nenhum. Se fosse só o Malafaia, seria só mais do mesmo. Mas como você sabe, cada iniciativa da justiça brasileira, no sentido de julgar e punir o golpe que falhou, tem resultado na resistência do presidente dos Estados Unidos. Nessa semana, ele reclamou do Brasil de novo. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes.
Então é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai andar de joelho para o governo americano. Ele disse que no Brasil não tem democracia e não tem direitos humanos porque o Bolsonaro está sendo julgado. O Bolsonaro não está sendo julgado por bondade. Ele está sendo julgado porque ele tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Ele tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o presidente da Suprema Corte. Ele colocou um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele atacou a Polícia Federal e tocou fogo em ônibus no dia que eu fui diplomado. E ele disse que no Brasil não tem democracia. Portanto, a democracia está julgando. O que o Trump tem preocupação é que vocês estão lembrados que o discurso deles era igual o do outro daqui, de que as eleições não eram sérias, que ele não podia perder, e ele invadiu o Capitólio e lá morreram 5 pessoas. Eu disse ao presidente Trump, se você morasse no Brasil e tivesse feito o que você fez nos Estados Unidos, aqui também você seria julgado e, se culpado, iria para a cadeia. Nesse clima, é apenas razoável cogitar que novas sanções possam ser aplicadas pelos Estados Unidos contra a economia brasileira e contra as autoridades do país. Aliás, tem que entender como líquido e certo, novas sanções virão. Quem apura os bastidores de Brasília informa que a diretriz mais básica diante dessa certeza é a seguinte: o Brasil deve negociar nas questões relacionadas ao comércio exterior, mas deve se manter absolutamente inflexível no que diz respeito ao julgamento de Bolsonaro. Até porque uma coisa é o executivo, outra coisa é o judiciário. E aqui vale a separação dos 3 poderes. Porque a avaliação é que virou uma questão pessoal para Donald Trump. Diante disso, o governo tem uma avaliação, uma percepção de que não há nada a ser feito neste momento. E me dizem ainda o seguinte, olha, o governo não vai pagar o resgate que Donald Trump está pedindo, que é negociar com as questões, com a ação da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Isso está fora de cogitação, é inegociável. Se o Brasil topasse fazer isso, era basicamente o presidente Lula descer a rampa do Palácio do Planalto, entregar, encerrar o seu governo. Então isso não tem questão. E aí eles seguem insistindo na seguinte teoria: é preciso agora sempre sinalizar que o Brasil está disposto a negociar, e a gente observa nas falas do presidente Lula que toda vez que ele tem a oportunidade de dizer, ele defende a soberania do Brasil, mas ele vem dizendo, olha, a gente não se nega a negociar. Ele até cita muitas vezes o vice-presidente Geraldo Alckmin dizendo que Alckmin está disposto a isso. Essa sinalização é importante que o Brasil tem feito para dizer, não é a gente que não está querendo negociar, é que Trump só quer negociar com algo que o Brasil não vai ceder, que é a questão do julgamento. Então, essa é a questão neste momento, que o Brasil, sim, está preparado para as novas sanções. As represálias dos Estados Unidos podem afetar o Brasil nas mais diversas áreas, não é só comércio exterior, não. Que tal a saúde pública? Recentemente, os Estados Unidos revogaram os vistos de ex-funcionários brasileiros ligados ao programa Mais Médicos, alegando que o programa configura trabalho forçado. O ministro Padilha reclamou, claro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, saiu em defesa do programa Mais Médicos e de integrantes da gestão. Padilha escreveu, abre aspas, não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e agora 2 das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como ministro da Saúde, Mozart Salles e Alberto Kleiman. Mozart e Kleiman são 2 diretores do Ministério da Saúde. Foram eles que tiveram seus vistos revogados. O Eduardo Bolsonaro agora anda dizendo que a ofensiva dos Estados Unidos contra o Mais Médicos vai ter novos sancionados em setembro, incluindo o próprio ministro Padilha e também Dilma Rousseff. E se o Eduardo Bolsonaro está dizendo que isso vai acontecer, deve ser porque, nesse exato momento, ele anda conspirando para que isso aconteça. Eu acho justo, eu acredito fortemente que o ministro Padilha está incluso nessa lista de sanções. Eu vejo o secretário Rubio muito, como é que pode dizer, muito sereno na maneira como ele compartimenta a informação e ele não solta listas, etc. Mas eu acho difícil você imaginar que eles vão
dar um recado ao governo brasileiro, tratando de mais médicos, falando em sanções, e isso daí não alcançar Dilma ou o próprio ministro Padilha. Quem viu Dilma ser desprezada e humilhada no Brasil talvez não faça ideia, mas essa mulher é muito, muito respeitada pelos governantes dos BRICS, que confiam a ela bilhões e bilhões em recursos. Ela é elogiada em público pelo Xi Jinping, ela é reverenciada pelo Putin, que fez a Rússia abrir mão da presidência do Banco dos BRICS para que a Dilma pudesse continuar no cargo. E como presidente desse banco, a Dilma funciona como uma espécie de gerente da desdolarização do mundo. Um ataque a ela, a essas alturas, não seria um ataque contra o Brasil, seria um ataque contra uma instituição financeira que une 10 países que unem 45% de toda a população mundial. Se os Estados Unidos resolverem acusar Dilma de violar os direitos humanos, como quer o Eduardo Bolsonaro, isso pode ter um efeito colateral. Nossos parceiros nos BRICS poderiam se sentir incentivados a defender de maneira mais ativa o direito que o Brasil tem, e tem mesmo, de resolver seus problemas internos sem a interferência dos Estados Unidos. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. É claro que essa é só uma hipótese, mas é uma hipótese sedutora para a imaginação de qualquer um. Que grande ironia histórica seria essa, hein? Ver tudo terminar mais ou menos do jeito como começou, com Dilma bem no centro da arena. Fecharíamos assim um ciclo. E que ciclo sinistro! Caramba! Ponto final em mais um textão. Depois do ponto final, você sabe, né? Vem o finalzinho. Esse é trazido pelos membros da nossa comunidade, que me mandam áudios lá no nosso grupo do Telegram. E você vai perceber, se já não percebeu, que algumas dessas opiniões, elas entram em algum tipo de embate. Às vezes um membro da comunidade com outro, às vezes com aquilo que eu mesmo disse, ou opinei, quando opinei nos vídeos. E qual é o problema disso? Absolutamente nenhum. Aliás, eu adoro receber opiniões das mais diversas e editar tudo e colocar aqui no final. Por quê? Porque a gente discorda, mas a gente não se mata. E é assim que esse mundo deveria funcionar. Se isso te causa algum estranhamento, a culpa não é minha, a culpa não é da nossa comunidade, a culpa é do estado de coisas em que esse país se enfiou, em que esse mundo se enfiou. Então eu fico muito feliz de receber divergências, de receber essas discordâncias e de poder editar tudo num único produto dentro desse YouTube de meu Deus. Por quê? Porque eu acredito que assim a gente tá dando um bom exemplo. Terei falado eu demais? Provavelmente, né? Vamos ouvir a galera. Considerando que o governo tem falado muito sobre o tema soberania, nesse momento em que é muito importante falar disso, o 7 de setembro deveria ser uma oportunidade para o governo trazer um grande debate sobre como ter uma real independência do Brasil. Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz desse caso, porque ele é parte interessada, ele está involucrado nos fatos, mesmo indiretamente, porque ele seria a vítima do tal plano diabólico e estrambólico desse pessoal. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Na sequência, você tem, então, a participação do Zanin, no caso também, como julgador. Gente, o STF tem 11 integrantes, né? Zanin foi advogado do Lula até outro dia. Ele é parte interessada também, e não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo.
ainda que haja realmente, para quem entende do direito, né, os operadores do direito, haja suspeição, haja impedimento, ao final, ainda que não houvesse essa suspeição, ao final eu honestamente, para mim não daria em muita coisa, não. Mas o que mais me impressionou na coisa toda foi a interferência dos Estados Unidos e do Trump, né? Eu não esperava tanta coisa e tanta perseguição ao Brasil que está tendo, sim. This is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. Então é exatamente nisso que eu me apego, né? Porque eu tenho vários conhecidos que são americanos, que são pessoas de excelente índole, que não tem nada a ver com o contexto histórico que os Estados Unidos se meteu. Nada a ver uma coisa com a outra. São pessoas que têm um pensamento muito diferente de um pensamento imperialista, né? Principalmente as pessoas que estão no convívio da minha filha, os familiares dela que são americanos, são pessoas de um outro patamar, né? Então é muito complexo, né, a gente julgar um país inteiro por conta de algumas pessoas, que com certeza não é a maioria. Agora sim, muito obrigado por ficar com a gente até o final, até o finalzinho, esse derradeiro momento em que eu peço seu apoio. Que tipo de apoio? Aquilo que todo youtuber pede, né? Um comentário, um like, um sinal de vida de qualquer tipo, uma interação, por mínima que seja, com esse conteúdo. Ajuda esse conteúdo a existir, ajuda esse projeto a ganhar alguma sobrevida. E a gente precisa muito disso nesse momento. Se o que a gente está tentando fazer aqui faz algum sentido para você, para sua vida, para sua esperança de compreender esse mundo maluco, manda um sinal de vida aí, eu vou ficar muito feliz. E se estiver se sentindo abençoado, generoso, tem sempre aquele botãozinho valeu demais, o equivalente à gorjeta desse Uber do conteúdo, que agradece e avisa, chegamos ao nosso destino. Valeu!